Acho que o exame que a gente pode pedir é uma ressonância magnética, né, com um contraste, para a gente poder ver a perfusão. Afinal, a doença de Pertz é um déficit, né, uma necrose avascular da cabeça femoral, então é interessante. Nessa ressonância corticocoronal, que é como se visse o paciente de frente, do lado direito da imagem a gente vê o quadril direito, do lado esquerdo, a gente observa uma clara alteração na densidade, né? Então a gente observa aqui do lado esquerdo do paciente, a epífise ela é mais esbranquiçada e bem característica da doença de Pertz, epífise mais negra, né, quando a gente observa na ressonância magnética. É importante para ter uma ideia de prognóstico, né, que nem vocês falaram, um cross com a radiografia. E nessa situação também o fato de ter um encurtamento dos adutores que deu para ver na radiografia nos sugere que talvez uma conduta não só retirar a carga fosse interessante, né? Às vezes uma tenotomia de adutores, isso. Tá bom. Nesse momento, então, veja, o caso começou então, aquela primeira radiografia em maio, né? E a gente vê a observação depois da radiografia, da ressonância, a uma nova radiografia mostrando então a evolução em 3 meses dessa alteração, que é como a Suzana já tinha chamado a atenção inicialmente, realmente que é um Pertz, uma criança de baixa idade, que é um bom prognóstico, mas que é um grau de lesão bastante extenso. E aqui a gente vê um comprometimento já grande 3 meses depois, né? Então nessa fase, Miguel, com a criança com esse quadro clínico, com essa limitação da abdução, rotação interna, qual seria a nossa conduta inicial? Você vê que essa radiografia agora está bem mais nítido a diferença, né? Aquela inicial era um caso, mas algumas pessoas poderiam não perceber. O tratamento e os cuidados, eles dependem de uma série de fatores. Como vocês mesmos disseram, idade da criança, porcentagem de acometimento, aí nós temos aí, acho que mais de 70% de acometimento, e fundamentalmente o exame físico, que isso que é o importante. Essa criança, só por aquela imagem que você mostrou, ela tem uma grande limitação de movimento. E o tratamento, ele consiste de uma forma simples: proteja essa cabeça, porque essa doença é uma doença autorresolutiva. Agora, se nós não protegermos essa cabeça do fêmur, ela vai se deformar e quando se resolver, ela vai ser uma cabeça deformada. Então, todo o tratamento consiste em proteger. Como vai ser protegido? Primeiro, nós temos que centralizar esse quadril. E se o tendão estiver muito tenso, você precisa tirar essa tensão. Como se tira uma tensão de tendão? De várias formas. Se for mais leve, com repouso. Se for uma tensão muito intensa, muitas vezes nós precisamos fazer uma cirurgia para liberar e alongar esse tendão, para diminuir um pouco essas forças deformantes. E claro, em seguida, o tratamento mantendo esse quadril centralizado. Esse é o tratamento mais clássico e tem outros tratamentos que nós vamos discutir em frente, mas eu acho que nesse caso eu tenderia a fazer o tratamento clássico conservador, mantendo o quadril centrado, sem abordar de início a parte óssea. Então, uma vez que se consegue restabelecer então o arco de movimento, que é uma das chaves do tratamento para o Pertz, né? Então, realmente, proteção dessa cabeça envolve centralizar a cabeça do fêmur, né? Então, isso nos levou à indicação então de fazer essa tenotomia do adutor, né, para melhorar essa abdução e proteger então a centralização da cabeça com um gesso tipo broomstick, né? Alguma outra alternativa, Suzana, que pensaria nesse momento? Eu acho assim, que uma das grandes lições desse caso, no meu ponto de vista, que a gente não pode deixar de frisar, é que a gente não deve negligenciar um Pertz porque a criança é pequena. Então, acho que todo mundo que já atendeu muitos casos de Pertz, igual a gente tem serviços, né, com grande experiência nesse assunto, já viu casos que ficaram graves porque foram negligenciados só porque, tem menos de 6 anos, é pequeno, não vai acontecer nada. Não é assim. E, assim, além, a gente está falando em contenção, né, que o Miguel falou, deixar a cabeça centralizada no acetábulo para aquele osso que está amolecido, que está querendo deslocar, fique e tenha o tempo dele de remodelar e dessa doença sarar, já que ela é autolimitada, ela é um evento único e tudo o que acontece com ela é porque o osso está se refazendo. Então, o broomstick, que é esse tipo de gesso, é uma excelente alternativa, principalmente porque daí realmente a gente tem uma aderência, ou quase certeza que tem uma aderência, mas como é um longo período de tratamento, quando a gente está fazendo tratamento conservador, uma coisa alternativa que a gente pode fazer depois de uma fase de gesso é utilizar algum tipo de órtese. Porque daí a gente consegue manter um outro pilar, que é o movimento também, né? Então você consegue fazer hidroterapia, depende, é claro, do exame físico e de como é que tá a abdução. E as condições cirúrgicas eu acho que mais pra frente, né? Mas é um alerta, né, Natasha? Acho que podia comentar isso, que tomar cuidado para não partir para uma órtese de abdução,
quando o quadril tem essa limitação no Sim. movimento, né? Isso é uma coisa importante, né? E lembrar o que às vezes assusta os pais é que a fase seguinte a gente já não vai ver mais tão claramente epífise femoral, né? Porque quem está numa fase de fragmentação, então ela fica bem branquinha. Os pais olham e falam, tá aí. Na fase seguinte, que ela costuma sumir radiograficamente falando, eles se assustam. Na verdade, já passou o time da intervenção. Eu acho que esse é um ponto crucial. A questão da idade, mas o momento de se intervir, que nesse caso foi vista essa limitação, vista a necessidade de um ganho de amplitude de movimento e uma contenção obtida através da imobilização engessada e, na sequência, fazer a reabilitação com físio. Sabe, um dos grandes problemas que eu vejo no consultório é a aderência dos pais ao tratamento. Porque hoje parece que meu filho vai ficar imobilizado, acabou o mundo. Não é isso. Veja, é uma doença autolimitada. Ou nós cuidamos nesse momento, ou ele vai ter um problema para o resto da vida. Então, quando você propõe para uma família, vai ficar de gesso 2 meses, depois nós vamos transicionar por uma órtese removível, e esse processo vai demorar eventualmente 4, 5, 6 meses, parece que a família tem um choque. Meu filho vai ficar 6 meses sem jogar futebol? Essa é a grande dificuldade, e isso é o que eu vejo que durante muito tempo na literatura as pessoas começaram a tender a mudar o tratamento. Mas eu acho que a gente não pode por isso que é esquecer a importante, né? filosofia. Nós temos experiência bastante nos casos que não foram adequadamente tratados, Sim. a gente mostrar para sensibilizar os pais Sim. a sequela que isso pode levar se não for Claro. tratado. Sim. E embora exista a cirurgia para doença de Pertz, qualquer tratamento que deu certo conservadoramente vai ser muito superior a qualquer cirurgia que seja feita, né? Óbvio que estamos falando aqui na tenotomia, mas nós não estamos abordando nada na parte óssea, é só uma cirurgia muito pouco invasiva, só para restabelecer o arco de movimento. Excelente. E é interessante que o gesso, por mais que tenha esse problema emocional, é importante a gente sensibilizar, porque inclusive o uso do gesso, que vai passar por um período de 6 a 8 semanas com esse gesso inicial, é uma coisa que é interessante, né? Que fala bem nesse trabalho, né? Que é um trabalho do Scott Wright lá do Texas, do Harry King, que é um dos autores, de 2023, mostrando que a aderência, a adesão dos pacientes ao uso da órtese depois é muito bem maior quando se usou o gesso anteriormente, né? Então, mesmo que tenha um arco de movimento bom, colocar a órtese inicialmente, muitas vezes a adesão não é tão boa assim. E eles fizeram esse estudo usando sensores térmicos para ver se os pacientes usavam ou não. E aqueles que tiveram o uso do gesso, como que a gente tem feito nesses casos, é muito superior à adesão ao uso da órtese. Eles já estão habituados ao gesso, já sabem que é necessário e aí eles sabem a necessidade da órtese. E a órtese é muito mais confortável Claro, depois. você tira. Então você tirou, colocou uma coisa ali, opa, eu não E vou faz, voltar e para faz aquele a gesso. fisioterapia, Então, mantendo aí- o movimento. Aí Isso a é muito aceitação bom. é maior, né? Isso é muito bom. Tem um cuidado especial, né? Nesse caso, a gente conseguiu fazer um gesso que dá para tomar banho, dá para molhar, com uma certa periodicidade. Então, era uma coisa que antigamente não se conseguia, né? Então, acaba dando um certo conforto mesmo na fase de gesso. Exato. Então, isso Esse é um gesso que a gente teve essa preocupação de colocar ele totalmente Sintético. material, que gesso sintético, com o algodão sintético, a malha sintética, que forma que é um Perfeito. garoto que gosta de água. A gente, assim que cicatrizar o tendão, ele já pode, inclusive, ir Claro. para a piscina. Né? Claro. E ameniza um pouquinho essa fase inicial, né? E das dicas, né? Que foi importante, um bate-papo que a gente teve, que você já se preocupou em falar para a mãe confeccionar algumas roupas que fossem adaptadas a essa situação. Então isso é uma coisa, um cuidado que você tem extra, como que vai fazer para transportar essa criança, o que precisa ser providenciado antes, durante, depois. Eu acho que todo esse segmento ele é muito importante até para facilitar aquilo que você tinha comentado dos pais, né? Às vezes a dificuldade de adesão, mas também tem os facilitadores pré, durante e pós. E uma das coisas que a gente chama atenção nesses cuidados, que a gente teve inclusive com esse garoto que está em tratamento, isso aí foi essa semana basicamente que a gente fez, né? Então está muito recente, mas que é a recomendação de ele frequentar a escola, né? É óbvio que tem a dificuldade, um monte de gente, porque é um transtorno para a criança em primeiro lugar, mas também para os pais, para os cuidadores todos que tem, mas o convívio da criança com os outros amiguinhos na escola e também para não fugir tanto do cotidiano dele nessa situação que é bastante
desafiadora, que está com esse gesso nessa posição. Então a gente liberou para ir para a escola e a escola bastante parceira aceitou isso. E a criança, óbvio, vai numa cadeira de rodas com um travesseiro, porque não tem como caber dentro desse gesso, tem que colocar um travesseiro, uma almofada para ele levar o assento. Ele consegue participar das atividades do dia a dia, né? Então vamos ver, torcer que seguir esse garotão para ver se tem uma boa resolução final. Ótimo. Então vamos passar para o caso seguinte, que vai ser apresentado pela doutora Suzana. Vou deixar aqui então, passar para ela fazer a apresentação. A gente separou aqui os que a gente achou mais interessante, o que deu controvérsia, não entre nós, mas que deu controvérsia fora daqui. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa situação. A gente tem uma criança pequena, que tem 2 anos e meio, e que teve uma fratura, escorregou e quebrou o fêmur. E aí, Natasha, a gente escorrega e quebra o fêmur ou tem uma coisa de errado com a gente? Porque essa é a primeira preocupação, não é? Na verdade, a fratura de fêmur ela tem dois picos, né? O primeiro pico, 2 a 4 anos de idade, depois na adolescência, e nesse primeiro pico a queda ela é frequente. Agora, o que a gente se preocupa nessa idade é o traço da fratura, ver se tem alguma outra coisa associada, né? Existem outros sinais que fazem pensar em se é uma fratura traumática ou uma fratura atraumática, né? Mas nessa situação especificamente, era um caso de uma criança que tinha caído mesmo, uma fratura oblíqua longa, que nessa idade a nossa sugestão é fazer um tratamento não invasivo, né? Um tratamento... Ah, não, ela vai querer fazer gesso de novo. Miguel, não dá pra gente operar essa fratura, A gente só Miguel? fala de gesso A gente só fala de gesso esse mês. O Caqui, em agosto, fez muito. Eu acho muito perigoso falar em tratamento cirúrgico numa criança de 2 anos com uma fratura oblíqua longa desse jeito. Veja, não tem sentido. Eu acho que de qualquer forma, exceto se essa criança fosse uma criança politraumatizada, que era uma outra situação, um acidente grave, trauma abdominal, vai ter que ficar numa UTI. Tirando essas situações de exceção, eu acho que a gente sempre tem que tentar levar no gesso. Tá? Não sei qual a opinião do Alexandre. Bom, como a Natasha falou, é importante a gente observar o mecanismo de trauma, que isso pode ser visto pelo traço da fratura, né? Uma fratura dessa realmente sugere uma coisa bem possível numa criança, é fazer um movimento rotacional e ter essa fratura. Diferentemente, uma fratura transversa em uma criança pequena, e é importante a gente ver e ir atrás de outras situações, que pode ser inclusive abuso, né? É importante que maus tratos ocorrem frequentemente e não pode passar despercebido, né? Então, ao vermos uma fratura de fêmur em uma criança, é importante a gente verificar muito bem o histórico dessa fratura, ver o mecanismo de trauma para descartar maus tratos, porque é obrigação do ortopedista, do médico, tem a obrigação de suspeitar. Não cabe a gente fazer investigação e muito menos fazer qualquer tipo de acusação, mas nós devemos estar alerta para maus tratos, que uma coisa acontece em todos os níveis sociais. Eu acho esse alerta muito, muito importante, uma coisa que todo mundo tem que estar realmente atento. E que bom que a gente concorda, não só pela idade, mas também pelo padrão de fratura, né? Essa fratura é a fratura ideal para a gente tratar com gesso. O gesso, ele é muito frequente, ele é importante e ele funciona na ortopedia pediátrica, né? A gente não pode querer modernizar aquilo que dá certo e que é muito menos invasivo, porque qualquer cirurgia ela já representa 2 cirurgias, porque você tem qualquer coisa que você coloca, você tem que tirar em criança. Mas aí vem a outra pergunta, então eu vou fazer um cenário aqui, Alexandre não estava lá, estava viajando, então vou fazer o cenário. Alexandre sábado, a gente já tinha feito 2 cirurgias pela manhã no Caqui, aí a gente chegou em casa, o telefone tocou. É fácil fazer esse gesso? Como é que é? Como é que foi essa corrida por São Paulo pra gente conseguir tudo pra fazer esse gesso? Primeiro que esse é um gesso que não é feito no consultório, né? Esse é um gesso que requer uma redução, uma manipulação, e isso causa dor. Então a criança tem que estar hospitalizada, internada sob anestesia. Esse é um gesso que, primeiro, tem que internar a criança. Segundo, tem que ter um hospital que tenha as condições de atender essa criança, porque uma das dificuldades que a gente tem vai ser isso. Se a criança é usada é um dos gessos mais difíceis de serem feitos, de serem usados e serem cuidados, que é o GPP, que é um gesso, ou no mínimo o Sparker, né, que vai fazer, mas é um gesso que envolve imobilização praticamente do tórax até o tornozelo. E isso faz com que seja muito difícil fazer isso numa mesa simples. A gente precisa ter uma mesa adequada, chamada uma mesa de gesso infantil, que nem todo lugar tem. Felizmente, nossa equipe do Caqui conta com essa mesa que a gente pode levar para o hospital, onde quer que seja essa criança esteja, para a gente poder fazer esse gesto de maneira adequada. O outro desafio é termos
o material do gesso, porque hoje, modernamente, tem um gesso sintético, porque essa criança vai passar de 6, 8 semanas com uma imobilização para ter uma consolidação. E um gesso sintético que permita que essa criança seja banhada, seja higienizada adequadamente, sem prejuízo, é importante ter então um material que é o mais moderno que a gente pode ter também. Se o hospital não tiver, a gente tem que negociar, levar o nosso próprio material para conseguir colocar. Mas não é fácil não, principalmente como você falou, no fim de semana, no sábado, para a gente conseguir todo esse material. Muitas vezes a gente já separa esse material na nossa clínica, no CAQUI a gente tem, que a gente pode levar, mas tem que negociar realmente com o hospital que a gente vai levar se eles não tiverem esse material, porque é o melhor para a criança. E como é que foi isso? Porque daí nós dividimos as funções. A Natasha, como é que foi A minha dela? foi pegar o material de gesso, né? Algodão sintético, mas eu já... Imagina, né? A gente já tinha feito 2, tinha ido pra casa, tava com as crianças. A Su me liga, de repente eu falo, não, tá bom, vamos lá, vamos pegar o gesso no consultório. Chego no consultório, tinha esquecido a chave em casa. Volto pra casa pra pegar a chave do consultório, pra abrir o consultório e poder pegar todos os gessos e o algodão. Coloca no carro e vão pro hospital. Enquanto isso, Missão Miguel... Em outro lado de São Paulo. Eu cheguei em casa, falei, vou almoçar. E a Suzana, não vai almoçar. Então, aí eu falei, a minha função ficou, onde está a mesinha de gesso? E a mesinha de gesso estava na nossa sala, na faculdade. E eu falei, eu vou ter que ir até lá, no hospital, pegar a nossa mesa, né? Que estava lá, porque nós cedemos para fazer um outro tratamento numa outra criança. E quando eu estava no caminho, eu lembrei, tomara que não tenham fechado com a fechadura de baixo, que eu só tenho a chave de cima. E se tivesse fechado, não ia ter solução, né? Porque muitos hospitais não têm essa mesa. Para falar a verdade, poucos hospitais têm a mesa, né? Então... Quando tem, tá bem escondida, é pior do que essa mesa. Tem que acreditar também, né? E esse é o problema. Mas nós temos essa mesa e agora nós já temos uma aqui e outra na faculdade, já temos 2, né? E esse problema que todo mundo fala, é só um gesso, não é só um gesso. Esse tipo de gesso, ele necessita de mais pessoas para tratar do que uma cirurgia. Uma cirurgia você faz cirurgião, auxiliar no instrumentador. Esse gesso precisa de pelo menos 4 a 5 pessoas, porque você tem que segurar a criança, manter a redução, 2 pessoas fazendo o gesso sem comprimir, mas também que ele seja bem justo. Então é mais difícil fazer um gesso desse do que operar. E esse conceito as pessoas não entendem. E o gesso, para você cuidar o pós-operatório, é mais difícil do que a cirurgia, porque pode sujar, a criança pode ter algum quadro alérgico, e todos os questionamentos em cima de como cuidar de uma criança que agora está com gesso do tórax até o pé. Mas é totalmente viável. Depois de 3, 4 dias as famílias se adaptam e tudo corre bem. Então, mas eu quero deixar uma experiência aqui, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar, não casos meus, mas casos desse tipo aqui que foram operados. E fizeram aquelas hastes e tal. Então, como não fica muito estável, porque esse padrão de fratura é muito ruim, né? Ele não é tão legal para haste, vamos dizer assim. O pós-operatório chega a ser pior do ponto de vista de dor, de incômodo, de medo, do que quando a gente coloca o gesso. Porque, por exemplo, nós colocamos esse gesso e a dificuldade que a gente tem é que a criança não se arrasta no engatinho, entendeu? Porque é isso que está acontecendo. O nosso problema agora é limitar a criança, porque ela está excelente, sem dor. Mas, e quando a gente opera, nem tão... Então, a cirurgia, a gente tem muita convicção no que a gente faz e como a gente trata essa fratura, porque a cirurgia não é a resolução de todos os problemas como as pessoas acham. Sem dúvida, quando tem tratamento conservador, ele sempre vai ser superior ao tratamento cirúrgico, quando ele é bem executado, bem feito, adequadamente indicado, né? E é incrível, né? Porque esse gesso que a gente vai mostrar é um gesso que é difícil realmente para a família, quando vê aquele, é um susto. Na verdade, a gente mostra para a família como que vai ficar antes de levar a criança para eles não minimizar esse susto. Então, a gente sempre mostra para a família como será esse gesso. Mas, de qualquer forma, o que essa criança se adapta depois, né? É impressionante. É impressionante. A capacidade de adaptação para a criança, os pais surpreendem. Não acredito que ele está fazendo isso. Realmente, eles fazem, né? Sim. A criança tem uma capacidade de adaptação imensa, né? A gente pode lançar esse recurso com tratamento conservador, porque é óbvio que uma pessoa idosa que tem uma fratura, quando tem imobilizado, existe essa doença da imobilização. A criança não vai sofrer disso, né? Então, uma criança, a gente tem esse proveito de fazer uma adaptação que muito pouco vai precisar nem de fisioterapia. Põe a criança na água, depois tirou esse gesso, provavelmente em pouco tempo ela está andando e se virando normalmente.
Excelente. E nós falamos tanto da mesinha, você tem que mostrar a nossa mesinha, que está ali atrás, viu? A nossa mesinha. Bem, Então, olha só. Então, como o Alexandre não estava lá, vamos deixar ele julgar o resultado. Então, olha só, ver. Alexandre, esse aqui foi lá no centro cirúrgico. Excelente, né? Veja, um alinhamento perfeito, né? Mesmo a gente aceita desvios para uma criança, né? Maiores que a gente aceitaria numa pessoa adulta. Mas aqui está um super alinhamento muito bom, né? E como a Suzana já falou, esse padrão de fratura não é aquele ideal para colocar as hastes, né? Porque a fratura realmente oblíqua ou espiral tem mais dificuldade de ter uma boa fixação, né? Então o gesso é a melhor indicação para esse caso, foi muito bem executado. Parabéns, Kaki. E em crianças, lembrar que em crianças com menos de 6 meses, a gente pode também usar o suspensório de Pavlik, né? Crianças Sem pequenas. dúvida, é comum ter o toco-trauma, que é aquela fratura que acontece no parto. E a gente que dá assistência na maternidade, frequentemente temos que lançar esse recurso, que é o mesmo tratamento que é usado para displasia, que é o suspensório de Pavlik. Ele é excelente para um tratamento para as crianças no período neonatal, né? Então, até 6 meses é possível colocar um suspensório de Pavlik para uma fratura, mas é um recurso muito bom e superior, no caso, ao gesso, porque realmente é muito mais fácil de cuidar uma fratura com o Pavlik do que com o gesso. Claro. Tratamento conservador, né? Quer dizer, o não cirúrgico no sentido de colocar algum material de síntese tem um espaço muito grande em crianças até uns 5 anos de idade, mais ou menos. É super bem indicado. E eu acho que elas evoluem bem, o encurtamento A gente vê na literatura bem. que existe uma certa tendência para uma redução da indicação das hastes, que em parte é bastante defensável, até naquelas fraturas bem indicadas, uma fratura transversa. Um critério bom é, enquanto a criança é fácil de carregar no colo, que seja carregada, o gesso sempre é uma boa opção. Criança um pouco maior, que possa ter uma fratura transversa, a haste ele tem é uma excelente opção realmente, né? E por que isso? Porque, óbvio que quando a criança está imobilizada, requer um cuidado do pai, da mãe ou de outro cuidador que tem que se disponibilizar para cuidar daquela criança. E uma criança maior que se fez a fixação com haste não tem esse problema, porque muitas vezes a falta do trabalho do pai ou da mãe para cuidar dessa criança e muitas vezes acaba sobrando para a mãe, né? Então o recurso de fazer uma fixação nas crianças maiores é muito bom, mas aqui uma criança de 2 anos, facilmente tratável, aí, sem dúvida, essa é uma indicação para o gesso. Nessa criança, 2 anos de idade, oblíqua longa, não tem outro tratamento, não existe segunda opção. Tá? Mas aquilo que você falou, as hastes são muito bem indicadas em outras idades, em outro tipo de fratura, que é um método excelente também, mas não nessa criança. Bom, pessoal, acho que o mês foi bastante agitado por aqui, mas fica de mensagem que ortopedia pediátrica às vezes tem os seus perrengues, a gente tem que correr bastante atrás para conseguir fazer o melhor, mas tem que ser fiel aos princípios, porque quando a gente é fiel aos princípios, as coisas funcionam bem, né? Esse é o ponto crucial. E uma equipe unida, né? E uma equipe unida. Porque todo mundo tem que estar junto na hora do perrengue também, né? Então, fica aqui. Fica aqui, até o próximo mês. Fica aqui.